Educação é sempre negócio do futuro e do futuro do Brasil. Mas nós estamos hoje aqui com um dos maiores empresários do ramo, o Chaim Zaher, e vamos falar um pouco de como esse negócio cresceu ao longo dos últimos anos e do futuro que a educação, da educação para o nosso Brasil. Chaim, muito obrigado por nos receber aqui. E eu gostaria de começar falando o seguinte: o início do seu grupo, 1963, é o ano que eu nasci também. Então, eu vejo que de lá para cá as coisas mudaram completamente. E a sua trajetória se iniciou com um cursinho pré-vestibular, se não me engano. Como é que você via a educação em 63 e como é que você vê hoje? O que mudou de lá para cá? Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Realmente, a educação é um assunto fantástico. E hoje em dia, muito mais, né? Hoje em dia, todos os países já falam que a educação que levanta o país, que faz com que o país cada vez mais possa crescer, educando a população. Então, vamos pegar o exemplo da Singapura, que hoje é considerada uma das melhores do mundo. Em 63, o que era Singapura? Singapura nada mais, nem existia praticamente, era um país pequenininho, tinha jogos, não sei o que, lá na Ásia, e hoje ele desponta com a maior educação do mundo. E assim por diante, diversos países que apostaram na educação, investimento nos jovens daquela época. Hoje, aqueles jovens já não são igual os que são hoje. Respondendo especificamente da sua pergunta, 63 para cá, quando começamos com o cursinho, era aquela fórmula tradicional, né? O professor era o detentor de conhecimento, ele ia lá, dava aula, os alunos tinham que ficar em silêncio, quietos. Cursinho, então, eram 200, 300 alunos numa sala. Pior ainda, o professor tinha que ser um show, né? O professor tinha que ser, além dele ter conhecimento, atrair atenção, mas o jovem daquela época era um jovem diferente. Ele tinha que se matar de estudar para poder entrar numa faculdade, porque eram poucas as faculdades que existiam no país. Hoje, além da mudança toda, o jovem de hoje é diferente. O jovem de hoje, ele parece que já nasce com chip, né? O jovem de hoje, o menino de hoje, basta ver quem tem filho, neto, a violência com que ele se transforma é uma coisa que surpreende a gente. Então, o aluno de hoje, ele é um aluno que não aceita mais entrar numa sala de aula, ficar quieto, levantar, ficar ouvindo durante 1, 2, 3, 4 horas, o professor sozinho falar, ter que gravar, ter que ficar gravando datas, memória, memorizar as capitais dos países, enfim, tudo aquilo que era necessário para hoje entrar no vestibular. O jovem de hoje, ele não aceita isso, ele quer ser, ele quer participar, ele quer ser o centro, não o fim, né? Ele quer participar para ele poder aprender, não que ele seja diferente, não, é a fórmula com que você ensina. E se o professor hoje em dia não perceber isso, que ele tem que ser um tutor, mentor, facilitador, não é? Educa de uma maneira diferenciada. Isso é o que os jovens de hoje pedem e eles exigem, inclusive, isso, não é? Não tem mais espaço para aquelas escolas tradicionais 63. A diferença é brutal, basta você ver o desenvolvimento deles, né? Então, quem não acordar para isso, o país, as escolas, os pais vão perceber que vão ficar para trás. O ensino, então, ele está mudando e, evidentemente, o aprendizado também ele tem que ser encarado de uma outra maneira. Mas os vestibulares ainda estão do mesmo jeito que eram antes. E como fazer essa transição do lado de lá? Você mesmo falou sobre o governo que tem que mudar, né? Como sensibilizar as autoridades que a educação precisa ser vista de outra maneira? Para começar, o vestibular daqui a 5 anos, não sei nem se vai existir mais, até porque hoje em dia já não está tão difícil os alunos entrarem numa faculdade, não só nas públicas, como também nas privadas. Há muitas faculdades boas privadas que hoje substituem facilmente as escolas públicas. O que é um erro é que as escolas públicas são muito boas, são as melhores, não é escolas que são muito boas, os alunos que são muito bons. Não que as escolas sejam ruins, temos bons profissionais nas escolas públicas, tem mestres, doutores em universidades aí
que a gente tem maior respeito, mas esse pessoal ainda continua pensando como 63, não é? Até porque eles não têm alcance, recursos que as privadas têm, não é? E que os próprios alunos hoje, você observa que já não há mais aquele encantamento, não, eu quero fazer FUVEST porque eu quero entrar na USP, eu quero fazer direito, já tem outras opções, já penso em outras coisas, inclusive no exterior. Hoje nossos alunos, o grande concorrente é o exterior. Os alunos querem muito fazer lá fora e as faculdades do exterior vêm captar alunos aqui. Nós temos alunos aqui fantásticos, vão lá fora e dão um show. Eu conheci esses dias um rapaz que veio do Vale do Silício, eu fiquei pasmo ao saber que ele estudou com a gente e hoje ele é o maior fenômeno no Facebook, né? Ele dá um show, ele dá uma palestra, ele falou, o que eu aprendi aqui eu esqueci tudo, comecei tudo lá. Então eles ensinam ainda coisas arcaicas, 80% que os alunos aprendem hoje não vão usar. Essas profissões que tem, ninguém sabe se vai existir lá na frente. Vão vir muitas profissões diferenciadas. Nós não estamos preparando os alunos porque eles vão encontrar lá na frente. Quando eu digo nós, todo mundo, governo principalmente, não é? As privadas ainda se movimentam, vão atrás. Você conheceu o estilo da nossa escola aqui? É uma escola, ela é disruptiva, é uma escola que quebra todo e qualquer paradigma que até então a gente tinha. E esse aluno que está aqui hoje, ele não vai para essas faculdades, esqueçam. Não sabe nem se vai ter vestibular quando ele se formar, não sabe nem se vai ter faculdades. É muita coisa que está para acontecer e que a gente precisa estar preparado para fazer frente a isso. Ou seja, o ensino público ele ainda está muito arcaico perto dessas transformações que estão ocorrendo. Mas um ponto que as pessoas geralmente criticam muito é o aparelhamento do ensino público no sentido de que tem um ensino mais ideológico e menos, digamos, técnico. Como é que você vê isso? Eu vejo que já trocou quantos ministros em tão pouco tempo, né? O que eu acho que o Ministério da Educação não deveria ser político, ele deveria ser um técnico, como você acabou de falar. Tem que ser um educador, alguém do meio acadêmico, alguém que tenha sensibilidade, sabe que é um aluno, sabe que é um professor, sabe? Sim, tem muita coisa realmente complicada por aí. A gente nota, mas isso é durante quantos anos que isso ocorre nesse país? Não vamos culpar só o governo de agora, já vem há muito tempo, apesar de haver boas aquisições, eu considero que foi muito bom o ProUni, um FIES, que deturparam o FIES. O FIES veio para atender aquele aluno que de fato quer entrar numa faculdade, não consegue uma pública, quer ter opção numa privada, que era para ele trabalhar. Eu sou contra esse negócio de ficar dando escola pública gratuita. Eu sou realmente, acho que não deveria dar escola pública gratuita. Por que que eu digo? Estou falando curso superior, tá? Você vai na USP, onde você for, você vê os carros que tem lá, só teve o carro de último modelo. É que o aluno que é a USP que ainda tem um bom nome. O que eu faria? A sugestão? Quem não pode pagar, que prova que não pode pagar, que não é tão difícil, ele estuda gratuitamente não, ele estuda sem pagar, inclusive para se manter. Que muitas vezes é um engano, o aluno não passa, o coitado não tem onde dormir, onde comer, não tem como ter recursos até para ter os equipamentos e acaba meio que perdido. O governo deveria, esse aluno sim, fazer um financiamento para ele, que é um financiamento a estudar gratuito. Tem alguém que está pagando para ele estudar ali. Os impostos que nós pagamos vão para ele. Ótimo, só que quando ele terminar, ele deveria devolver em forma de serviço. Não é? Ele devolve, meio período de trabalho, meio período ele paga, não tem dinheiro, paga isso. E quem pode pagar, que eu acho que é 90%, deveria pagar. E aí essas universidades poderiam se reequipar, investir em bons profissionais que eles têm, fazendo pesquisa que não tem. Só se fala em cortar pesquisa, se fala em cortar educação, é um absurdo isso daí. O país atravessa por um momento difícil. Eu vou te contar um caso interessante. Nós fizemos dentro do nosso grupo um estilo de uma instituição, escola, que a gente faria com que ela tivesse acessibilidade àqueles que não podiam pagar escolas privadas. A nossa meta é vamos concorrer com as escolas públicas, dando uma boa educação com preço que qualquer um poderia pagar em torno de 500, 600 reais, que é meio salário quase hoje em dia. Uma família que trabalha um pai, mãe, 3, 4, pode pagar. E a minha surpresa foi
não estava atingindo os alunos das escolas públicas, mas sim trazendo aqueles alunos que estavam abaixando de situação financeira, porque ele não consegue pagar uma escola X, ele vinha nessa escola que é boa. Eu que fiquei, sabe, por que o pai... O problema do pai escola pública não é pagar a escola, isso até ele pode, só que na pública tem apostila, livro, comida, não sei o quê, que ele não consegue colocar numa privada, mesmo esse alcance. Então, no fundo, nós acabamos atingir aquele, em vez de sair da privada, que ele não pode pagar por um valor, às vezes dobro, triplo disso, eu vou fazer que é uma escola boa. E aquele aluno da pública continua na pública. Hoje se fala, inclusive, o governo dá um bônus para o aluno para ele poder escolher onde ele quer. Ele, qualquer esse valor que eu te falei, a escola pública custa 3 vezes mais. E muitas vezes não dão com a mesma qualidade que é dada. Porque é professor com problema, professor estressado, tem que trabalhar em 3, 4 lugares. É professor que não tem uma reciclagem, não tem um treinamento, não tem um preparo. Não adianta você chegar numa escola, jogar computador lá, largar lá, enfim, treina o professor. E hoje em dia dá um computador tal, qualquer aluno tem. Hoje está tudo no celular. Precisa treinar, precisa investir para que o professor saiba o que fazer com aquele aluno. Não dá mais para o professor ficar entrando naquela escola giz e lousa, de virado para a costa, por isso a gente vê tanta violência. Os alunos têm que motivar, o aluno tem que ter prazer de ir na escola, tem que acordar cedo, eu quero ir para a escola. Não, eu vou ter que ir naquilo lá, ou então nas faculdades, que hoje em dia, muitos alunos acabam fazendo trabalho o dia inteiro à noite para ter um diploma para aumentar de cargo, não sei o que, fica com aquele diploma parado. Outro erro, tem muitas profissões que exigem que o aluno tenha conhecimento muito além do que pegar o diploma, não é? Muita coisa acontecendo, você vê, inteligência virtual, inteligência emocional, inteligência artificial, é tanta coisa acontecendo nesse mundo e esse pessoal ainda não está preparado para isso. E o seu último empreendimento, que é a Escola Concept, de uma certa forma já foi pensado para esse mundo novo, né? Como é que foi pensar a respeito disso, como é que surgiu a ideia e como é que você criou todo esse arcabouço aqui que é voltado para uma criança totalmente diferente da de 50 anos atrás? Então, é isso, 50 anos que estamos na área de educação, a gente acaba pela experiência, a gente costuma dizer que a melhor universidade do mundo é a universidade da vida, né? E hoje ele é cara, né? Hoje em dia é muita violência, muita concorrência, não é violência do dia a dia, é muito excesso de informação. Hoje todos os jovens, eles têm uma doença chamada SPA, o Cury que falava isso, o Augusto Cury, síndrome do pensamento acelerado. As crianças têm tanta informação que eles não conseguem reciclar, não é? Então, quando nós percebemos que os jovens não aguentavam mais, não iam por obrigação, não por prazer, desiste. Aí você via aluno apático, aluno com problema, não sei o que, você vai olhar, o aluno já não está tendo professor, aquela mesma aula, a mesma piada, isso não é educação, isso é despejar conteúdo. Aí nós fomos dar uma volta que diz, os jovens, essa menina tem tanto conteúdo, inclusive um aluno nosso da Concept de Salvador, ele ganhou um prêmio, primeiro prêmio na NASA. Um menino de Salvador ganha. Por quê? Porque eles aprendem a fazer, eles fazem. Quando nós percebemos que as coisas estavam caminhando por um rumo meio estranho, não adiantou termos computador para o aluno, sempre demos, tablet, não sei o quê, tudo isso era feito, mas o aluno ainda faltava algo para ele, não é? Aí nós fomos girar onde está a melhor educação do mundo. Singapura, Finlândia, tem na Europa, Estados Unidos, pegamos todos, adequamos, empacotamos, trouxemos para o Brasil. O que o Brasil, o aluno do Brasil consegue adequar isso? Bilíngue, não sei o que, hoje já virou commodity, né? Escola bilíngue não tem mais. O jovem que não se preparar futuramente, o governo ainda não acordou para isso, que não souber hoje uma segunda língua, vai ficar à margem da sociedade daqui para frente. É que tudo, hoje em dia, exige a segunda língua, qualquer tipo de negócio, inclusive no Brasil. Quando nós percebemos isso, adequamos, trouxemos para cá. Precisava de uma escola disruptiva. Uma escola não só que fosse
bilíngue, que tivesse inovação, tecnologia, mas que motivasse o aluno, dar liberdade para ele saber pensar, escolher tudo. A gente trabalha muito por projeto. Acabou aquele negócio, tem pai hoje em dia. Poxa, mas na minha época, isso 50 anos atrás, eu levava aqueles livros para casa, meu pai fazia tarefa comigo, a gente se matava, meu pai fazia isso, aquilo, como é que faz? Aí eu falo, pai, isso aqui não é escola que você está procurando, essa aqui é uma escola, conteúdo para aprovar em vestibular, é outra. Essa aqui é uma escola onde o aluno trabalha por projeto, o aluno não leva a tarefa para casa, aprende tudo aqui, não tem que seguir um currículo, assim, essa programação para prestar para vestibular, currículo vestibular, não é bem assim. Então se trabalha projeto. Vou te dar um exemplo, vamos falar sobre a água. O que é a água? A água, ela vem, é H2O, ela vem da chuva, condensa, não sei o quê, na hora que você ferve, então você acaba dando uma aula para os meninos, o que você pode fazer com a água? Vamos estudar a água. Olha, e aí no que os meninos vão indo, vão aprendendo, você está dando aula para eles de geografia, história, física, química, café, o que é um café? Você pega um pozinho, é uma semente que nasce em tal lugar, como é que transforma o café, pega, colhe, aonde tem em tal região, e os meninos estão fazendo, vem aqui, moe, e como é que eles transformam, que ele fica preto, mistura o pó com a água, aí ferve. Você imaginou que de aula foi dado aí? E os meninos que participam fazem, depois de 3 meses, eles vão e preparam uma apresentação para os professores, que é a prova deles, o que eles aprenderam durante os 3 meses. Então, sabe aquela obrigação, aquela neurose, toda semana prova, toda semana... A prova é o dia a dia, é a escola da vida que eu te falei. É uma escola preparada para esse aluno não aceita mais. Esse aluno que é diferente, é coisa diferente. E mais, eles exigem uma série de coisas, agressão ao meio ambiente. Se você dá uma volta aí, você vai ver que todas as árvores ali tem o nome da árvore. Na hora que ele vem que ele faz com o celular dele, é o código que tem lá, aparece onde é, como é que é, onde tem, como é que tem, quantos anos tem a árvore. Então, o menino é isso, ter uma escola na árvore, ele aprende ao ar livre, tudo isso é um exercício de cidadania, de aula para eles. Eles não aceitam o meio ambiente, eles exigem que ninguém mexa, joga, sabe onde jogar o lixo, sabe não sei o quê. Eles mesmos acabam aprendendo. E o professor, nesse momento, é tudo dado em inglês, as aulas, tudo, mas isso todo lugar já tem. Eu estou dizendo, é a maneira que você ensina, conversa-se muito. Os alunos, olha essa biblioteca, por exemplo, que nós estamos aqui hoje. Os meninos confortáveis, se ele quiser vir aqui aprender, pegar um livro, os alunos acabam sendo o protagonista, não é o professor. O professor, ele é um tutor, mentor, é um líder, tem que ter, claro. Vai conversar, né? Vai aqui assim, assim, assim. Isso acabou nesse tipo de escola. Eu percebi aqui que as classes, elas são diferentes de tudo que eu já vi. Porque em vez de ter aquelas carteiras, tudo arrumado, tudo igual, tem um ambiente bastante diferente e eu queria que você falasse um pouco Exatamente isso. A gente entende que cada aluno tem seu estilo, teu tipo. Se você for no teatro, todas as cadeiras são diferentes uma da outra. Um aluno não é igual ao outro, isso ele já aprende. E as escolas colocar um atrás do outro, isso foi na segunda revolução industrial, onde era obrigado a ensinar por etapa, tem muita gente saindo, precisava de gente, colocavam um atrás do outro, enfileirado e tal. Hoje não, eles mesmos trocam de conhecimento, os próprios alunos, um ajuda o outro, um conversa com o outro, debate com o outro, o professor vai acompanhando, tirando as dúvidas. Esse é o estilo da escola, que os próprios alunos, um às vezes ensina, outro cobra, outro sai, vem aqui na biblioteca, pega, não há aquela rigidez que se tem até então. Não que não tenha organização, não se tenha disciplina, mas o aluno, ele aprende a ser autônomo, ele aprende a ser responsável. É um tipo diferente que a gente trouxe essa educação na Finlândia, né? Não só na Finlândia, como as salas, muitas vezes você junta alunos de outros segmentos, eles discutem entre eles, aprendem teatro, música, aprendem o espaço maker, onde eles aprendem a preparar, a cortar em 3D, tem impressoras em 3D, fazem um monte de trabalho de guitarra, não sei o que, os meninos fazem, aprendem fazendo. Essa é a diferença dessa escola e essa é a escola que vai prevalecer. O que vocês trouxeram de Singapura, que hoje é um modelo que se fala muito? Exatamente esse estilo de escola.
Exatamente esse esquilo que eles entendem colaborativo. Um aluno colabora com o outro, com o professor. E esse teste, quer dizer, não é mais teste, é uma realidade, tem dado um resultado incrível. Eu vou te citar um caso de um amigo que me disse que o filho dele estudava em outro local, bilíngue e tudo. Ele era um menino meio, sabe, quieto, tímido e tal. Veio para cá depois de um ano, diz que o filho hoje está com a mãe em Berkeley fazendo. Diz que o menino dá show, ele discute, conversa. A desenvoltura deles, eles põem para fora aquilo que eles sempre foram diferentes. É o aluno de hoje, esse menino de hoje. Agora, esse pessoal que já está terminando, eu tenho cursinho, tenho atualizado, tenho premium, tenho 3, 4 tipos de escola. Esse aluno, ele vai terminar. Não dá para você mudar enquanto existir um vestibular como a gente tem hoje, que é cruel, não é? Esse tipo de vestibular, essa época o menino estressa, tal. A gente está habituado, a gente sabe fazer muito bem isso, que aliás é onde eu comecei. Então esses não dá para você mudar mais. Já está no empurrar, né? Mas a gente aconselha. Inclusive, eu vou montar o próximo ano uma escola, uma universidade, faculdade, que é do estilo da Concept. É uma universidade que não tem espaço físico. O que é isso? Eu tenho que seguir as regras do MEC, sou obrigado a ter um local, tal. Vai ter um espaço por um acaso em Ribeirão Preto, mas eu podia ter aqui para poder aprovar, seguir as normas legais. Minha ideia é, eu concentro tudo aquilo que eu sou obrigado a dar por lei, aquela programação, num tempo, tipo 6 meses. Eles vão ter período integral para terminar essa programação, mas diferenciada. Vai ter coworking, vai ter todo tipo diferente. E os outros 6 meses, eles vão estudar em outros locais, em outros países, dependendo da área dele. Então, a administração, fica 6 meses aqui, 6 meses na China. 6 meses aqui, quando eu digo que pode ser no Rio de Janeiro, tem muita coisa que você pode fazer à distância, não precisa ser só do exterior. Ele pode estar em São Paulo, e depois ele pode ir para os Estados Unidos, ele pode ir para outros países onde ele convive e à distância ele pode fazer, continuar tendo aulas à distância e vivenciando o dia a dia dentro da profissão dele. Então não dá também mais para ser aquelas faculdades, 2, 3 horas por dia, onde o aluno senta lá, o professor descarrega, ele vai aprender. Eu sou obrigado por lei de dar aquela parte curricular mínima. Vou dar o mínimo, atendendo o restante, a gente vai fazer esse tipo de escola disruptiva também. Hoje, as pessoas, de maneira geral, não só os alunos, elas têm o mecanismo do Google, que isso ajuda a procurar rapidamente a informação necessária, sem você precisar tê-la na sua cabeça. E uma coisa que acontecia com a minha geração, de maneira geral, é que você tinha que estudar e guardar muita informação para que isso a capacitasse no trabalho. Hoje isso não é mais necessário. O que muda na cabeça desses jovens que hoje tem uma ferramenta tão potente como o Google, que as permite não acumular tanto conhecimento como a minha geração, por exemplo? Esse é o maior concorrente, né? O doutor Google, não, o professor Google. Tudo que você tem, você pergunta para o Google, né? O oposto piranga, como o presidente falou, do ministro, não é? Mas, de qualquer maneira, hoje em dia, isso tem sim, os alunos, por isso que eu estou dizendo que o professor não pode mais só dar aquela aula. Às vezes o aluno vai e busca uma informação e questiona o professor, discute com o professor. Por isso que o professor tem que ter muito jogo de cintura. Hoje em dia, o professor tem que ser um artista hoje em dia, ele tem que ser além de professor. O que muda hoje é aquilo que eu te falei dentro da nossa conversa, é o síndrome do pensamento acelerado, é muita informação que vem. Essa geração de hoje, a informação busca ela, não é que ela vai atrás da informação. Onde ele está, o minuto que ele está, essa informação vem para ele e ele tem que absorver essa informação, colocando para fora, executando o trabalho do que ele tem. Muda muito, sabe? Muda muito. A gente percebe no dia a dia que há uma mudança que está acontecendo por segundo. Essa inteligência artificial vai movimentar muito essa área de educação, vai ajudar muito o professor que for inteligente, a maioria é inteligente, tem que se aliar a isso. Não adianta querer combater,
sabe que existe em qualquer minuto. Fazer o quê? Fazer do limão uma limonada. Faz com que isso ajude. E é isso que precisa ser feito nas escolas públicas. É isso que o governo precisa acordar. Tem muito conteúdo, você falou do Google, tem muito conteúdo que eles podem dar gratuitamente para o governo. Basta que eles tenham acesso. Aliás, todos esses grandes querem estar sempre envolvidos na área de educação. Lógico que por trás disso tem business. Todo mundo sabe disso. Não é? No momento que utiliza essas ferramentas, e pô, tem hardware, telefone, serviço, assim por diante, o que não acho nenhum pecado, desde que atinja o fim de ensinar esses jovens. Esses que podem fazer uma escola privada como essa, por exemplo, naturalmente já tem uma facilidade tal. Mas esse menino que mora, que às vezes, aquele que eu falei para você, que ele vai lá até para comer, que não tem nem comida em casa, ele precisa se preparar para o mundo de hoje, senão ele sempre vai estar na terceira categoria, lá embaixo, não é? Sempre fugindo da profissão ou ter o diploma que não sabe nem o que fazer com ele porque ele não teve a prática do dia a dia. São 56 anos trabalhando com educação. E me perdoe a indiscrição, mas quantos anos você tem? 66. 66. Desculpa, 67. 67. Como é que você enxerga dentro desse mercado? Você falou que daqui a 5 anos talvez não tenha mais vestibular. Se não tiver o vestibular, o que a gente vai ter? Quem se inscrever vai ser aprovado? Como é que vai funcionar essa educação? Como hoje é nos grandes países, não é? Em todo local, o aluno vai se preparar para aquilo que ele busca e as universidades, essas coisas todas vão facilitar para que busque os melhores alunos daí condições. Vai ter muita coisa à distância, vai ter muita coisa que vai facilitar para o aluno aprender. Sim, vamos continuar, os 5 anos é um pouco de exagero, mas nessa próxima década aí a gente vai ter novidade com relação a isso. Vai ter uma transformação muito grande. Essas universidades que eu te disse, eu não sei se vai precisar ter universidade para o aluno aprender. Não sei o que vai ocorrer. Por exemplo, profissão hoje de médico. Você já viu que já pode operar à distância. Um médico hoje em dia precisa entender mais de tecnologia e inovação do que qualquer outra coisa. O próprio Watson, com o advogado e o direito. Zé, eu ia tocar isso. Hoje em dia já vem pronto a ação sobre aquele assunto, já tem diversos, já te dá o que aconteceu isso, o que teve no Supremo, não sei aonde. Então, esse pessoal, se eles não acordarem, não que vai acabar a profissão. A profissão, você vai para uma etapa maior que vai te dar condições de você olhar a coisa mais macro e deixa com que as máquinas te auxiliem a buscar aquilo que você demorava 1, 2, 3, esses processos que levam 10 anos para sair, pode sair 1 dia, 2 dias, 3 dias, que facilita a vida a todo mundo. Então, essa transformação que vai ocorrer dentro das universidades. Naturalmente vai ter? Sim, mas vai ter tanta profissão. De advogado vai ter umas 50, 100 profissões, de médico, assim por diante, que as pessoas não precisam só ter aquela. Vai ter muitas que possam auxiliar para buscar aquele aqui em cima. Vai ter muitas ramificações, vai ter muitas profissões, não vai acabar o emprego, vão acabar, as pessoas não vão fazer nada, pelo contrário, vai ter muito mais assuntos para serem colocados e sempre a serviço da população. Medicina, próprio meio ambiente, imagina ajudar a cura de um câncer, imagina, que já deve ter, né? Uma série de coisas que a gente está percebendo, detectar em tempo hábil. Eu não sei se você viu um que o cara está tendo um infarto, daqui a pouco ele acaba, o próprio telefone dele já avisa a central, daqui a pouco o cara vem como é que é o nome? Aqueles que vêm voando. O drone? O drone vem, já chega do lado, o próprio dono já põe aqui, não sei o quê, já dá ele leva até lá, quer dizer, quantas vidas poderão ser salvas que hoje são perdidas por falta desses conhecimentos? Então eu só vejo coisa boa, não só na educação, nas futuras profissões e também quem está lidando com isso, precisa se preparar para isso, é o que nós estamos tentando fazer aqui. Bom, e com essa grande lição aí sobre educação, a gente termina a nossa entrevista de hoje com um detalhe muito interessante para mim, que é o seguinte: geralmente as pessoas que chegam ao topo de seus mercados, como o Chaim chegou, têm uma visão mais conservadora das coisas, e é muito gratificante perceber que
você, apesar de estar no topo, você tem uma visão completamente aberta, voltada para as mudanças e para situações disruptivas, como essa escola que a gente está aqui. A gente sempre procura antecipar o que pode acontecer para você ver esses realidade virtual, 3D e tal. Nós já fizemos isso 20 anos atrás numa cidade chamada Ribeirão Preto, lá na própria escola que a gente tinha lá, porque a gente tem isso no DNA e as pessoas têm que entender, têm que fazer aquilo que gosta. Quem faz o que gosta, fatalmente vai fazer muito bem e com prazer. É o que eu faço. Eu gosto de educação, está no DNA e a gente procura não parar. Sei que 66 que eu te falei, a gente está aí movimentando, buscando, já pensando o que vai acontecer daqui 10, 20 anos para esses meninos. Pensando nos netos, pensa nos filhos. A hora que eu penso nos netos e filhos, estou pensando também nos filhos netos dos pais dos meus alunos. E a gente não pode parar mesmo. Se parar, você é engolido como qualquer negócio. Você vê o caso do que aconteceu daqueles que não acreditaram que a máquina fotográfica ia acabar da Kodak, que o celular ia bater, então aí mortos. Aí você vê o contraponto, Mont Blanc, só se falava em caneta, hoje eles vendem até pão com a marca Mont Blanc. Então tem que se preparar porque vem pela frente. E a educação, sem dúvida alguma, é isso. Eu gostaria que o governo também pensasse naqueles que não têm acesso a isso. Isso sim pode revolucionar a educação no país. E está tão fácil, está na mão deles, basta eles abrirem a cabeça e parar de ficar trocando de ministro. Bom, então com mais outra lição a gente encerra a nossa entrevista de hoje. Muito obrigado, viu? Prazer, hein? Obrigado.